2.2 Prússia. Dificilmente é uma coincidência que o estado mais notoriamente despótico da Europa, a Prússia, tenha sido o primeiro a ter um sistema nacional de educação obrigatória. Nem que a inspiração original, como vimos, tenha sido Lutero e sua doutrina de obediência ao absolutismo estatal. Como o Sr. Twentyman colocou, a interferência estatal na educação foi quase coincidente com a ascensão do Estado prussiano. A educação alemã, assim como a maioria das outras instituições, foi completamente interrompida pela Guerra dos 30 Anos, na primeira metade do século XVII. Com o término do conflito, no entanto, diversos governos estaduais se moveram para tornar obrigatório o comparecimento das crianças nas escolas, sob pena de multa e aprisionamento dos filhos. O primeiro passo foi dado por Gotha em 1643, seguido por estados como Hildesheim em 1663, Prússia em 1669 e Kahlenberg em 1681. O Estado da Prússia começou a ascender em poder e dominação no início do século XVIII, conduzido pelo rei Frederico Guilherme I. Ele acreditava fervorosamente no despotismo patriarcal e na virtude do absolutismo monárquico. Uma de suas primeiras medidas foi aumentar o exército prussiano, fundado numa disciplina de ferro que se tornou famosa por toda a Europa. Na administração civil, o rei Frederico Guilherme I forjou a máquina centralizadora do serviço público, que se tornou a famosa burocracia autocrática prussiana. No mundo comercial, o rei impôs restrições, regulações e subsídios no comércio e negócios. Foi o rei Frederico Guilherme I que inaugurou o sistema escolar obrigatório prussiano, o primeiro sistema nacional na Europa. Em 1717, ordenou a frequência obrigatória de todas as crianças nas escolas estatais e, em atos posteriores, seguiu com a disposição para a construção de mais escolas. Parece apropriado que as atitudes pessoais do rei estejam de acordo com a sua ardente promoção do despotismo e militarismo. Como Karl Hayes colocou, ele tratou seu reino como uma sala de aula e, como um zeloso mestre, açoitou seus súditos desobedientes impiedosamente. Estes princípios foram levados a cabo pelo seu filho Frederico o Grande, que vigorosamente reafirmou o princípio da frequência obrigatória nas escolas estatais e instituiu o Sistema Nacional de Crescimento, particularmente em seu Landschulgemein, Regulamentos Gerais da Educação, de 1763. Quais foram os objetivos que inspiraram Frederico o Grande? Novamente, a crença fervorosa no despotismo absoluto, embora fosse supostamente esclarecido. O príncipe, ele declarou, é para a nação que ele governa o que a cabeça é para o homem. É seu dever ver, pensar e agir por toda a comunidade. Ele era particularmente apaixonado pelo exército. Gastou fundos públicos livremente com o exército e, inculcando em especial constantes exercícios e a mais estrita disciplina. O despotismo prussiano moderno emergiu como um resultado direto da desastrosa derrota imposta por Napoleão. Em 1807, a nação prussiana começou a se organizar e se esquivar para vitórias futuras. Sob o rei Frederico Guilherme III, o Estado absoluto foi grandemente fortalecido. Seu famoso ministro von Stein começou abolindo as escolas privadas semi-religiosas e colocando toda a educação diretamente sob o Ministério do Interior. Em 1810, o ministro decretou a necessidade de exame estatal e certificação de todos os professores. Em 1812, o exame de graduação escolar foi retomado como um requerimento necessário para a saída da
da criança da escola estatal, e um sistema elaborado de burocratas para supervisionar as escolas foi estabelecido no campo e nas cidades. É também interessante que este sistema reorganizado seja o primeiro a promover a nova filosofia de ensino de Pestalozzi, que foi um dos primeiros defensores da educação progressiva. De mãos dadas com o sistema de escolas obrigatórias, estava o renascimento e grande expansão do exército, em particular a instituição do serviço compulsório militar universal. Frederico Guilherme III continuou a reorganização após a guerra e fortificou o sistema de educação estatal obrigatório em 1834, tornando-o necessário para a entrada de jovens para as profissões liberais, como também todos os candidatos a cargos públicos, e os estudantes universitários deveriam passar nos exames de graduação do ensino médio. Deste modo, o Estado prussiano obteve controle efetivo sobre todas as gerações vindouras de acadêmicos e outros profissionais. Veremos em detalhe que o sistema despótico prussiano formou um modelo de inspiração para os principais educadores profissionais nos Estados Unidos, que dirigiram os sistemas de ensino público e foram os maiores responsáveis por sua expansão. Calvin e Stowe, por exemplo, foi um dos proeminentes educadores americanos. Escreveu um relatório sobre o sistema prussiano e o elogiou como digno de imitação. Stowe elogiou a Prússia, pois sob a monarquia absolutista de Frederico Guilherme III era o país mais educado do mundo. Não só havia escolas públicas de ensino fundamental e superior para estudantes pré-universitários e pré-trabalho, mas também 1.700 seminários de professores para o treinamento dos futuros professores do Estado. Além disso, havia leis rigorosas obrigando os pais a enviarem seus filhos para as escolas. As crianças deviam frequentar as escolas dos 7 aos 14 anos e nenhuma culpa era aceita, exceto incapacidade física ou absoluta imbecilidade. Pais de crianças que matavam aula eram advertidos e finalmente punidos com multa ou restrições civis e, como último recurso, a criança era tomada de seus pais e educada e criada pelas autoridades locais. A instrução religiosa era dada nas escolas de acordo com a religião da localidade, mas as crianças não eram obrigadas a frequentar estas aulas. Entretanto, era obrigatório o recebimento de instrução religiosa, neste caso, em casa ou na igreja. Além disso, o ministro da Educação deveria ser protestante. Escolas privadas começaram a ser permitidas, mas eram obrigadas a ter os mesmos padrões de instrução das escolas estatais, e através destes padrões e dos requisitos de examinação de graduação, o Estado foi capaz de impor seu controle sobre todas as escolas do país. Stowe percebeu que o método prussiano de garantir a universalidade e uniformidade do comparecimento era admirável. Outro princípio que ele admirou foi que o Estado prussiano, desse modo, impôs uniformidade da língua. Stowe afirmou que os pais não tinham o direito de privar os seus filhos da influência de unificação da língua nacional, assim os privando do poder de fazerem todo o serviço para o Estado que eles são capazes de realizar. O sistema de educação obrigatória estatal foi usado como uma terrível arma nas mãos dos governos para impor certas línguas e para destruir as línguas de vários grupos nacionais e linguísticos em suas fronteiras. Este foi um problema particular na Europa Central e Oriental. O Estado dominante impôs sua língua e cultura sobre os povos dominados com línguas e culturas próprias, e o resultado foi um ressentimento incalculável. Se a educação fosse voluntária, tal problema não teria ocorrido. A importância deste aspecto da educação obrigatória foi enfatizada pelo economista Ludwig von Mises.
A principal ferramenta da desnacionalização e assimilação compulsórias é a educação. Nos territórios linguisticamente misturados, isto se transforma numa arma mortal nas mãos dos governos, determinados a mudar a afiliação linguística de seus súditos. Os filantropos e pedagogos que defenderam a educação pública não previram a onda de ódio e ressentimento que surgiria desta instituição. O sistema educacional prussiano foi estendido para o resto da Alemanha, em direção à formação da Alemanha como um Estado nacional. Além disso, um decreto de 1872 fortaleceu o controle absoluto do Estado sobre as escolas, contra quaisquer possíveis incursões da Igreja Católica. O espírito que inspirou o Estado compulsório alemão foi bem expresso num elogioso trabalho. O principal fundamento da educação alemã é que ela é baseada num princípio nacional. A cultura é o grande capital da nação alemã. Uma característica fundamental da educação alemã: educação para o Estado, educação de Estado, educação pelo Estado. A Volksschule é o resultado direto de um princípio nacional que visa a unidade nacional. O Estado é o fim supremo. Outra indicação do curso que foi definido no primeiro e mais eminente sistema de escolas obrigatórias, Prússia e Alemanha, é revelado em um livro de ensaios dos principais professores alemães, estabelecendo a posição alemã oficial na Primeira Guerra Mundial. Neste trabalho, Ernst Troeltsch caracterizou a Alemanha como sendo essencialmente uma nação militarista, grandemente devotada ao exército e à monarquia. Quanto à educação, a organização escolar é paralela ao exército. A escola pública corresponde ao exército popular. Este último, assim como o primeiro, foi chamado para estar presente durante o primeiro levante do futuro Estado alemão, em oposição a Napoleão. Quando Fichte considerou os caminhos e meios da ressurreição do Estado alemão, enquanto o país gemia sob o jugo de Napoleão, ele aconselhou a infusão da cultura alemã nas massas, através da criação de escolas primárias nacionais a partir das diretrizes deixadas por Pestalozzi. O programa foi efetivamente adotado por diferentes estados alemães e desenvolvidos durante o último século, num sistema de ensino geral. Este se tornou o real fator de formação do espírito alemão. Há neste sistema escolar um elemento democrático e estatal socialista, como Fichte pretendia.